A postura do ministro Alexandre de Moraes é uma postura absolutamente autoritária, ditatorial, né? Ao mesmo tempo que ele investiga, que ele conduz os processos, manda abrir, manda fechar, manda prender, manda soltar, manda censurar a rede social. Sobre o pretexto de defender a democracia, ele próprio tornou-se um ditador. Você vê a divulgação em massa de notícia falsa por parte do bolsonarismo. Você vê o antídoto para isso. E você vê também o abuso no próprio antídoto. Jornalistas admitem também. E esquerdistas também admitem pra mim. Tá passando do ponto, mas pra combater o bolsonarismo eu topo. O recado que chegou no PT foi o seguinte: olha, uma hora o Alexandre de Moraes pode se voltar contra vocês. Vocês estarão desmoralizados pra criticá-lo, porque quando foi com os bolsonaristas, vocês se calaram. A partir do momento que a gente começa a aplaudir o autoritarismo contra os nossos inimigos, esse é o momento em que a gente tá abrindo mão da nossa própria liberdade. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar aqui um pouquinho da minha opinião sobre essa fala aí do Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, o MBL aí como um todo, o que é que tem acontecido? O que é que eu vi acontecer durante as eleições? Eles fizeram propaganda em favor do nulo, em prol do nulo, aí, né? Eles por muito tempo pregaram a ideia de que havia uma equivalência entre Bolsonaro e Lula, né? E por haver essa suposta equivalência, na visão deles, eles eram a mesma coisa. Bolsonaro é a mesma coisa que Lula, então, independente de quem fosse ganhar as eleições, pro MBL seria a mesma coisa, né? Acontece que depois, alguns dias, algumas semanas depois que o Lula ganhou as eleições, começaram a aparecer algumas notícias do tipo: o Lula vai furar o teto de gastos aí em 200 bilhões, o Lula desagrada aí o mercado, né? Ele fala coisas contra o mercado. E você começou a ver aí nas próprias redes sociais, assim, eu digo assim, as próprias redes sociais do próprio Kim aí, né? Você começou a ver uma coisa aí muito, muito interessante. Por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver aqui essa postagem aqui do Kim, mas algumas semanas aí, depois que acabou as eleições, o Kim começou a postar algumas coisas nesse sentido aqui. Nessa postagem aqui, por exemplo, você vê ele aqui comparando, né, a inflação da Argentina e Venezuela. Ele viu que Lula tinha estabelecido as relações com o governador lá da Argentina, né, voltado a estabelecer relações com o pessoal lá de Cuba e etc. E, logicamente, que isso gerou aí uma preocupação, né? Gerou uma preocupação no pessoal aí. Eles começaram a entender, né? Quem começou a ver aí que a questão da inflação, né? Esse é só um dos aspectos aí, mas a questão da inflação, por exemplo, já é uma das provas de que não é igual. Por mais que você critique o lado de Bolsonaro, não é a mesma coisa, não é nem um pouco equivalente, né? Então, o que é que isso mostra para mim aqui, né? O MBL fez muito tempo essa propaganda pro nulo. O Arthur Duval foi lá no Monark, né? Ele foi lá no Monark Talks e o Monark descobriu que tinha sido censurado ao vivo e coisa e tal, né? E o que é que nós vimos aí? O Arthur Duval, ele tentou fazer um malabarismo ali retórico para tentar dizer que não, na verdade foi legítima a censura ao Monark porque ele estava propagando aí a fake news lá do argentino, etc, né? Só que o grande problema aí foi o seguinte, né? Primeiro que o argumento do Arthur Duval estava totalmente deturpado, né? Ele fez comparações que não eram muito boas ali, muito justas. Segundo que isso vai totalmente contra a ideia liberal que eles pregam, né? A ideia liberal aí de liberdade, de expressão, etc, né? Que inclusive o próprio Kim ele esteve postando algumas coisas aí nesse sentido, né? Algumas coisas a respeito digamos, o judiciário ele tentar censurar, o PT queria a censura, né? O PT, quando fala de regulamentação, ele quer censura, na verdade, não de fato uma regulamentação, como as pessoas tentam de alguma forma abrandar isso aí, mas é censura na cara dura mesmo das redes sociais, como o próprio Alexandre de Moraes já tem feito aí, né? E parece que o cerco começou a se fechar, começou a pegar até pessoas da própria esquerda nisso aí, e
Agora que o C começou a se fechar, eles estão se arrependendo. Assim, óbvio que eles não vão se arrepender, admitir de fato que estão se arrependendo, né? Mas deixa nítido, deixa implícito aí que para eles não tem sido exatamente a mesma coisa, né? Eles fizeram birrinha aí, fizeram briga, né? E assim, nesses últimos 4 anos, eles tentam se colocar, né, a alt-right brasileira, né, a direita alternativa, a terceira via, etc., né? Inclusive tem um artigo muito bom sobre isso, da Bruna Frascola, né, que é uma das colunistas aí do Gazeta do Povo. O nome do artigo é sobre o problema do Brasil é o golpismo da terceira via, né? Um artigo da Bruna Frascola, esse artigo é genial, né? Mas enfim, qual que é o problema da alt-right brasileira? É que ela se acha moralmente superior, ela se acha aquela direita limpinha, aquela direita, talvez, poderia colocar assim, politicamente correta, né? Mas que em todos os assuntos em que ela tentou bater na direita mais extrema, ou na direita supostamente radical aí, né? Lembrando aí do vídeo anterior que a gente falou da janela de Overton, na verdade, muito que se chama radical, não é tão radical assim se você pega pelo ponto de vista da janela de Overton. Muito que se diz moderado aí, na verdade, muitas vezes pode ser tão ou mais radical do que você pensa, né? Por exemplo, essa questão de você, sob o pretexto de combater informações falsas, você está fazendo censura, você está agredindo a liberdade de expressão, agredindo liberdades fundamentais, né? Prendendo pessoas, né? Isso começou a virar uma ditadura do judiciário, né? Então, sob o pretexto de defender ideias moderadinhas, ideias, né, imparciais ali, ideias que em tese seriam ideias legazinhas, né? Conforme no próprio vídeo, né? O Kim Kataguiri ele expressa que ele de alguma forma acreditou nessa ideia aí de que o Xandão ele vem para fazer uma coisa boa, né? Mas que acabou perdendo a medida. Mas era óbvio que isso ia acontecer, né? Isso era uma coisa óbvia de acontecer. Não era uma coisa que não era previsto acontecer, porque se você dá poderes demais a uma pessoa, e se essa pessoa ela é a única que pode julgar a si própria, né? Então acaba que isso é o óbvio a se acontecer, isso era uma coisa previsível de acontecer, né? Isso já vem sendo avisado há muito tempo aí, né? Inclusive eu postei hoje nos meus stories, né, até mesmo um trecho ali do livro do Olavo, um trecho que era um artigo, na verdade, do Olavo, né? Esse livro é A Apoteose da Vigarice, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. E nesse livro o Olavo já alertava sobre isso, né? Muito antes dele morrer, muito antes de se saber dessas coisas que o judiciário tem feito atualmente, né? Já aconteciam arbitrariedades e as pessoas fechavam os olhos. Fechavam os olhos por quê? Porque não era com eles, né? Mas aí quando você é um atingido, você começa a entender que, cara, isso é perigoso, né? Então, o que aconteceu aí com o MBL, né? Ao fazer essa propaganda para o nulo, o MBL perdeu uma coisa que nós chamamos aqui de senso das proporções. Quando nós não temos o senso das proporções, nós não conseguimos pensar de maneira inteligente, né? Então, por que essa posição que a alt-right, a direita alternativa brasileira se coloca, né? Por que essa posição de se colocar entre um lugar e outro, né, em cima do muro, muito em cima do muro, ela não é uma posição necessariamente inteligente? Porque à medida que você entende que os dois lados são exatamente iguais, você acaba não tendo o devido senso das proporções das coisas, né? Então você acaba considerando que um cara que é aliado a ditadores latino-americanos, comunistas aí, e um cara que ele é só, digamos, um presidente meio tosco, meio alguma coisa assim, né? Um cara que fala algumas merdas de vez em quando, mas que tem respeitado a Constituição, tem andado aí nas 4 linhas da Constituição, como ele mesmo diz, né? E você considera esse cara do mesmo nível do outro cara que é um comunista, que é ditadores, né? Então, quando você tenta nivelar isso aí, tenta fazer essa falsa equivalência entre uma coisa e outra, né? Eu vi também que a esquerda ela tentou fazer essa falsa equivalência na questão da corrupção, né? Não porque tem os 51 imóveis aí, não porque tem a rachadinha, né? Só que isso aí em números brutos aí não dava, né? Os bilhões aí que foram roubados aí.
tanto no Petrolão quanto no Mensalão, como também eles ignoravam o fato de que o problema do PT não era só a corrupção, né? Mas a corrupção institucionalizada, que fazia com que eles conseguissem aí, de alguma forma, comprar as instituições e fazer com que elas a todo momento obedecessem, na verdade, aos mandos do PT aí, né? Então, de certa forma, isso asfixiava a democracia, né? Então, isso mais uma vez mostra que essa ideia de democracia como sendo a ideia de defender a democracia como sendo necessariamente defender as instituições é uma ideia aleijada já desde a sua base aí, né? Porque se a ideia de defender a democracia é defender as instituições, não o povo, basta que quem esteja no poder seja forte ou corrupto o suficiente para comprar as instituições, né? Então ao comprar as instituições, você comprou a democracia, né? Então, se o PT compra os ministros do STF, se o PT compra Alexandre de Moraes, né? Qual que é a consequência lógica que nós temos aí, né? A consequência lógica é que eles conseguem criar uma ditadura por debaixo dos panos, né? E manter a aparência de democracia, a aparência de normalidade por fora. A aparência esta que não vai ser, digamos, questionada, porque não vai ser questionada assim, pelo lado vencedor, né? O lado vencedor vai achar que o lado perdedor, na verdade, está chorando, daqui a 4 anos tem mais, né? Pare de chorar aí, não sei o que e tal. Mas o lado perdedor vai ver isso nitidamente, né? Vai se revoltar. E quem está em cima do muro aí, né? Quem não está nem de um lado do outro, consegue perceber um pouco dessas arbitrariedades, né? Mesmo o Kim aqui que está em cima do muro, Kim e também acho que o Arthur Duval começou a se tocar, né? O MBL como um todo começou a se tocar. Eles não querem dar o braço a você e dizer que o outro lado estava, né? O lado que eles atacavam, que eles mais atacavam, até mais do que o próprio PT. O lado do Bolsonaro estava certo, né? Na verdade, uma coisa que eu percebi é que assim, o lado do MBL, do Kim, esse pessoal aí todo, né? Eles se colocam assim como o Odo Borogodó dos mais racionais aí da política brasileira e assim, os racionais, os limpinhos, etc, né? Só que em todos os debates, os maiores debates que eles tiveram nesses últimos 4 anos com o Bolsonaro, com a turma do bolsonarismo aí, né? Na maioria desses debates eles estavam errados. Por quê? O primeiro debate que eles estavam errados é sobre a pandemia. Eles criticaram bastante a questão do tratamento precoce, estavam errados, né? A ciência hoje já mostra assim, que cloroquina teve um nível de eficácia aí. O debate sobre a questão das vacinas já mostra-se hoje também que as vacinas não eram tão assim, eficazes, pelo menos as primeiras vacinas que chegaram, né? Não teve esse nível todo de eficácia, assim, né? Eficácia próxima aí da ivermectina e da cloroquina. Então, assim, eles estavam errados na maior parte desse debate sobre a pandemia e até hoje eles não assumiram, né? Enquanto isso, saíram diversos artigos científicos aí atestando, mostrando, né? Teve a questão do lockdown também, eles estavam errados sobre isso aí, né? E frequentemente o MBL também cita a questão de o Bolsonaro se aliou a alguns caras que foram petistas, por exemplo, como Cássio Nunes e não sei o que mais e tal. Só que também a gente já sabe que Cássio Nunes não foi ele que votou para soltar o Lula, por exemplo, né? Então o MBL, na maioria das vezes, usa os argumentos aí meio capciosos para tentar, digamos, invalidar o outro lado, né? Então, eles tentam se colocar como pessoas imparciais, pessoas que falam com razão, mas você para analisar o que é que falta ao MBL. Faltou aí o senso das proporções, né? E por falta do senso das proporções, nós vemos aqui que volta o cão arrependido, né? Então é isso aí, pessoal.